Queridas e queridos da Tia Kizzy, estão reconhecendo este cenário maravilhoso? Sim, fazia tempo que não tinha vídeo no carro com cara inchada de quem acabou de acordar? Fazia, mas também fazia tempo que a vida da tia não era esta loucura desvarada que está sendo. Portanto, voltamos aqui à vaca gelada. Sim, está tudo uma correria, mas eu não poderia deixar de fazer o vídeo de hoje, porque hoje o vídeo é sobre o nosso clubinho do livro. Hoje tem resenha do clubinho do livro e de forma nenhuma eu podia deixar passar. Então, não reparem muito no cenário improvisado, porque o que importa é o conteúdo que nós vamos falar aqui, certo? E hoje nós vamos fazer essa resenha então desse livro do nosso clubinho, que é A Menina da Montanha, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, e que foi a última leitura do nosso mês. Começando para falar assim que o nosso clubinho está cada vez melhor. Muitas pessoas já entraram e está sendo sempre umas discussões muito incríveis. Então já fica no convite aqui. Se você quiser participar, converse comigo para a gente combinar aí como que é o nosso clubinho. E o livro de hoje, que é A Menina da Montanha, é um livro de não ficção de uma autora americana que chama Tara Westover. Que conta sobre a vida dela, é um livro de não ficção, uma autobiografia, mas que trata de alguns pontos muito interessantes para as discussões sociais, que são muito atuais, apesar de antigas. Então, primeiro falando da narrativa, o livro é muito bem escrito, a leitura é muito fluida, ela escreve muito bem, então mesmo para você que não gosta muito de biografia, porque tem gente que não é muito chegada em não ficção, ainda assim é um livro que pode te agradar, porque ela trata as coisas assim numa narrativa que você fica muito mais presa na história da menina e depois da mulher, da Tara, do que nas questões da narrativa autobiográfica, né? Então, é bastante interessante. Porque assim, né? A Tara é a caçula de 6 filhos e eles foram criados todos num sistema que é a parte da vida social, no caso lá nos Estados Unidos, porque o pai dela tinha uma crença de que o mundo estava para acabar e que ele tinha um chamado divino para viver longe da sociedade. Então ele considerava que o Estado era um aparelho opressor e a partir disso ele cria uma forma de educação dos filhos dele que está descolada da realidade social dita e colocada ali nos Estados Unidos, no caso, né? Mas é bastante interessante que ela coloca um disclaimer logo no começo, que eu acho muito importante, que fala sobre que como isso, a história que ela está contando não é sobre a religião, né? Porque o pai dela se dizia mormon e ele justificava essas escolhas na religião. E esse é um ponto que eu queria tocar. Na realidade, assim, todas essas decisões, que eu acho isso uma discussão bastante social, toda essa decisão que ele tomou eram baseadas em teorias e em verdades. Mas eram só na teoria, né? Porque ele diz que tomou essas decisões baseadas na religião, mas ele de fato nunca seguiu essa religião. Então, mesmo para os padrões lá da igreja mórmon que eles seguiam, ele nunca seguiu essa fé, né? Então, ele dizia ter uma fé que ele de fato nunca seguiu, né? Tinha muito mais a ver com o fanatismo individual dele. Segundo, ele também optou por um homeschooling dos filhos dele, então nenhum dos filhos nunca foi à escola, porque ele acreditava que o sistema de educação era o sistema opressor que visava fazer uma lavagem cerebral nos filhos dele. Porém, assim, também uma decisão baseada num direito de homeschooling que nunca aconteceu, né? Então, eles também nunca foram educados em casa, apesar de estar justificando essa ideia da educação em casa. Mas também eles nunca tiveram aulas, nunca foram de fato educados em homeschooling. E também, assim, ele nega aos filhos dele que participem da sociedade, mas ele também nunca deu uma estrutura para que aqueles filhos dele vivessem em uma outra tipo de comunidade. Então, eles não tinham acesso à saúde, não iam ao médico, não iam ao dentista, não participavam de nada que o sistema podia prover, mas ao mesmo tempo ele também não provia isso aos filhos, né? Então tem essa situação que é muito atual, né?
que se negam baseados em justificativas que são reais, mas elas são mentirosas, né? Então, de fato, não havia essa religião que ele pregava, não havia esse sistema educacional que ele pregava, não havia esse sistema de saúde que ele pregava. Então, acabava que era uma decisão baseada numa mentira. Já o segundo ponto que o livro toca é sobre o abuso, né? Então, acho que essa é a parte que é mais complexa, né? Porque ela viveu e ela relata isso em todo o livro, né? Mas ela começa a ter noção do que está acontecendo na segunda parte do livro, que é sobre o abuso físico e psicológico, que não só ela, mas todos os filhos ali viveram dentro daquela realidade, né? Sobre o abuso, acho que ela tem uma discussão bastante complexa, que não é só uma questão de apontar e julgar ninguém, né? É mesmo uma reflexão dela no papel de abusada, né? E fala muito sobre o pai que abusou, né? Que teve essa violência física e psicológica, porque eles eram tolhidos de de direitos básicos, né? Eles sofriam acidentes, então e não iam ao médico, então tem toda essa violência na vida deles. E também, mas ela toca em algum ponto sobre problemas psiquiátricos que o pai dela tinha, né? Então, acho que essa foi uma discussão bastante vigente no nosso grupinho, né? Como que, claramente, esse pai tinha algum transtorno psiquiátrico e como isso é problemático, né? Pra gente falar dessa situação. E depois a figura do irmão, né? Que aí sim foi um abuso físico muito forte, perigoso e que transformou a vida dela, né? Numa situação assim, a gente fala muito sobre violência contra a mulher, principalmente, né? E esse livro traz algumas questões assim sobre o papel da pessoa abusada e de como é difícil entender o que acontece, sair dessa realidade. Então ali no relato dela você vai vivendo essa angústia de que porque ela não sai disso, mas o como é complexa essa situação, principalmente estando descolada de uma realidade social onde ela achava que aquilo ali era o modo operante de uma vida normal, né, dita normal. Então, acho que essa é a segunda discussão do livro, que é bastante interessante. A terceira, aí, que para mim é a mais poética, que eu acho que de fato é o objetivo da Tara com esse livro, é relatar o poder da educação como um caminho de saída, né, de toda essa narrativa que ela estava colocada ali, né? Então, assim, isso se inicia quando um dos irmãos dela, eles nunca foram à escola, isso está escrito na capa do livro, então não é spoiler. A primeira vez que a Tara esteve numa escola foi aos 17 anos, antes disso ela nunca tinha ido a uma escola. Mas um dos irmãos dela consegue passar numa universidade, né, através de sendo autodidata, porque lá eles têm essa possibilidade. Ele estudou e conseguiu passar lá nos exames, entrou na universidade e apresentou para ela essa possibilidade. E ela também, de uma forma muito autodidata, e assim, às vezes eu olhava e falava assim, não é possível, né? Incrivelmente inteligente, conseguiu entrar na universidade também. Mas é mais do que essa questão de eu venci e entrei na universidade. Ela relata assim o poder que a educação teve no sentido de mostrar para ela que existia outras formas de mundo. E mais do que julgar se essas outras formas de mundo eram corretas ou não, mas de dar a eles a oportunidade de entender que nem tudo está posto como parecia durante a vida deles ali, e que existiam outros caminhos. Então, acho que essa parte muito poética, então, como ela entende e demonstra sobre o poder e o papel da educação na sociedade é muito bom. E o último ponto que eu acho que perpassa todo o livro, né, em todas as 3 partes em que o livro é dividido, é uma discussão que acho que talvez nem seja o foco dela, mas que fica muito claro, que é uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade, né? Como as meninas ali da família e a mãe também tiveram um fim muito mais nefasto, como que todo o controle do que é dito e colocado na sociedade sempre estar baseado no controle do corpo e da vida da mulher, e como esta violência é muito gritante quando você
você é mulher, né? Então acho que essa é uma discussão que perpassa todo o livro, que talvez não seja nem o foco da narrativa da Tara, porque acho que a narrativa dela tem muito mais a ver com como a educação é capacitante e faz a gente sair desse contexto. Cenas bastante fortes que aconteceram com ela e também com outras mulheres, né? Como com a mãe, com a namorada do irmão dela, que esse era o maior abusador do livro, e também tem essa discussão de como um abusado vira um abusador, né? E com a irmã dela, que para mim é a história mais chocante, assim, das histórias que não são as principais, assim, do livro. Então, eu acho que o livro é basicamente esses 4 pontos e numa única obra que tem um pouco mais de 300 páginas e vale muito a pena de ler e que eu indico bastante a leitura. Seguindo a tradição do nosso clubinho, vocês ficam agora com o depoimento de uma das nossas participantes, que é a Andreia, que vai contar para vocês como que tem sido essa experiência aí de participar de um clube do livro. Oi pessoal, eu sou a Andreia e com muito orgulho estou aqui invadindo o Quinta Culta da Kizzy. Isso é muito melhor do que mãe, eu tô na Globo. Então, mãe, eu estou no Quinta Culta da Kizzy. Quero falar para vocês um pouquinho do nosso Clube do Livro. Eu sempre fui uma apaixonada por leitura, sempre gostei muito de ler, mas confesso que esse ano, quando o mundo parou, eu vi na leitura um bálsamo. Então, mergulhei de cabeça e li muito, estou lendo muito. E, de repente, surge essa ideia maravilhosa do Clube do Livro. A princípio, éramos só Kizzy e eu. E agora, estamos com um timaço delicioso, em que a gente se reúne toda a última quarta-feira do mês para discutir algum livro. Esse mês, falamos sobre A Menina da Montanha. Foi incrível nossa reunião mais uma vez. Então fica aqui o nosso convite para você também se reunir com a gente, entre fazer parte do Clube do Livro, conversa com a Kizzy e venha mergulhar nesse mundo com a gente. Tchau, pessoal! Fica aqui então mais um convite para vocês terem essa oportunidade de discutir com a gente, de se divertir uma vez por mês lendo um livro. Leia A Menina da Montanha, a nossa leitura do mês, que foi incrível. Fiquem todos muito bem nesta semana. Beijos de luz e até a próxima!